Miguel acordou com o som de batidas fortes na porta do apartamento, o coração acelerando como se soubesse que algo terrível estava prestes a acontecer. Quando abriu, viu a mãe, Dona Isabel, com os olhos vermelhos de raiva, segurando uma carta amassada que ele reconheceu imediatamente. Era a que ele havia escrito para Tiago, confessando seu amor proibido. Em vez de lágrimas ou compreensão, ela cuspiu palavras venenosas, chamando-o de aberração e jurando que o deserdaria se ele não abandonasse aquela vida pecaminosa, deixando Miguel paralisado no chão, enquanto a porta se fechava com um estrondo que ecoou como o fim de sua família. A partir daquele momento, a vida de Miguel virou de cabeça para baixo. Ele morava em Lisboa, uma cidade vibrante e progressista, mas sua família vinha de uma pequena vila no Alentejo, onde tradições católicas rígidas ditavam cada respiração. Aos 28 anos, Miguel era um arquiteto bem-sucedido, projetando edifícios modernos que contrastavam com as antigas igrejas de sua infância. Ele havia escondido sua orientação sexual por anos, temendo exatamente isso, o julgamento implacável da mãe, que sempre o via como o filho perfeito, o que carregaria o nome da família adiante. Mas agora, com a carta exposta, roubada de sua mesa durante uma visita surpresa, ele se sentia nu, exposto ao mundo que tanto temia. Tiago, seu namorado há 2 anos, era o oposto de tudo que sua família representava. Aos 26 anos, ele era um professor de história em uma escola secundária, loiro e atlético, com uma tatuagem de uma âncora no braço simbolizando sua luta contra a depressão na adolescência. Eles se conheceram em um café no Bairro Alto, durante uma noite chuvosa, quando Miguel derrubou acidentalmente o livro de Tiago. O que começou como uma conversa sobre arquitetura romana evoluiu para noites intermináveis de confidências, toques suaves e um amor que Miguel nunca imaginara possível. Mas agora, com a traição da mãe, tudo estava em risco. Dona Isabel não parou na ameaça. Ela ligou para o pai de Miguel, que, embora mais distante, ecoou as mesmas palavras duras, exigindo que ele se curasse ou fosse cortado financeiramente. Miguel passou a noite em claro, andando pelo apartamento pequeno mas aconchegante que dividia com Tiago. As paredes estavam cheias de fotos deles, viagens para o Porto, piqueniques na praia de Cascais, momentos felizes que agora pareciam ilusões. Ele se sentou na varanda, olhando para as luzes da cidade, e chorou pela primeira vez em anos. Como poderia escolher entre o amor que o fazia se sentir vivo e a família que o moldara? A pressão era esmagadora. Ele sabia que em Portugal, apesar das leis progressistas como o casamento gay legalizado desde 2010, o preconceito ainda reinava em famílias conservadoras. Amigos gays contavam histórias semelhantes, pais que os expulsavam, irmãos que os ignoravam. Mas para Miguel, era pior. Ele era o único filho, o herdeiro de uma pequena propriedade rural que sua mãe administrava com punho de ferro. No dia seguinte, Tiago chegou do trabalho e encontrou Miguel abatido. "O que aconteceu, amor?" perguntou, abraçando-o com força. Miguel contou tudo, as palavras saindo como veneno de sua boca. Tiago ouviu em silêncio, seus olhos azuis enchendo-se de lágrimas. Ele próprio havia saído do armário aos 18 anos, enfrentando a rejeição inicial de sua família, mas eles eventualmente aceitaram. "Você não precisa escolher, Miguel. Nós podemos lutar juntos", disse Tiago, mas Miguel sabia que não era tão simples. Sua mãe já havia espalhado rumores na vila, chamando-o de perdido para tias e primos. O telefone não parava de tocar com mensagens de parentes distantes, alguns solidários, outros condenatórios. A tensão cresceu quando Miguel decidiu confrontar a mãe. Ele dirigiu até o Alentejo, a estrada serpenteando por campos de oliveiras e vinhedos, o sol de verão batendo forte no para-brisa. Ao chegar na casa antiga, com suas paredes brancas e telhado de terracota, Dona Isabel o recebeu com frieza. "Você veio se desculpar?" perguntou ela, sentada na sala cheia de crucifixos e fotos de família. Miguel negou, dizendo que amava Tiago e que isso não mudaria. A discussão escalou. Ela acusou-o de destruir a família, de envergonhar o nome do pai falecido, na verdade, o pai ainda vivo, mas doente. "Seu pai está no hospital por sua causa", gritou ela, mentindo para manipular. Miguel saiu tremendo, sabendo que havia perdido algo irrecuperável. De volta a Lisboa, ele encontrou Tiago esperando com o jantar pronto, mas o clima era pesado. Eles discutiram pela primeira vez. Tiago queria que Miguel cortasse laços tóxicos, mas Miguel sentia culpa, como se devesse à mãe por todos os sacrifícios dela. "Ela me criou sozinho depois que papai adoeceu. Eu devo tudo a ela", disse Miguel. Tiago rebateu, "Mas e você? O que você deve a si mesmo?" Aquela noite, eles dormiram de costas um para o outro, o silêncio cortante como uma lâmina. Os dias seguintes foram um turbilhão. Miguel perdeu um projeto importante no trabalho, distraído pela crise familiar. Colegas notaram sua ausência mental, e um chefe conservador murmurou algo sobre problemas pessoais. A sociedade portuguesa, apesar de avançada, ainda tinha bolsões de homofobia, especialmente em ambientes profissionais tradicionais. Miguel se sentia isolado, questionando cada decisão.
Ele pensou em terminar com Tiago para apaziguar a mãe, mas o mero pensamento o dilacerava. Então veio o golpe seguinte. Dona Isabel apareceu em Lisboa, exigindo uma reunião com Tiago. Eu preciso ver quem está destruindo meu filho, disse ela por telefone. Miguel relutou, mas concordou, na esperança de reconciliação. No café onde tudo começou, os três se sentaram. Dona Isabel olhou para Tiago com desprezo, chamando-o de influência maligna. Tiago defendeu-se calmamente, falando de amor verdadeiro, mas ela interrompeu. Isso não é amor, é pecado. Miguel ficou em silêncio, dividido, e quando Tiago saiu magoado, ele não seguiu imediatamente. Aquela escolha o assombraria. Tiago esperou por Miguel no apartamento, mas as horas passavam e nada. Quando finalmente Miguel chegou, cheirando a vinho de um bar próximo, Tiago explodiu. Você me deixou lá sozinho com ela. Como pôde? Miguel murmurou desculpas, mas o dano estava feito. Pela primeira vez, Tiago questionou se valia a pena lutar por alguém tão conflituado. Ele saiu batendo a porta, deixando Miguel sozinho com seus demónios. Nos dias que se seguiram, Miguel mergulhou no trabalho, projetando um novo edifício sustentável para uma ONG em Sintra. Mas sua mente vagava para Tiago, que se hospedara com um amigo. Eles trocavam mensagens curtas, mas o abismo crescia. Miguel visitou o pai no hospital, um homem frágil de 60 anos lutando contra uma doença cardíaca. Sua mãe está sofrendo, filho. Pense na família, disse o pai, e quando as palavras dela. Miguel sentiu o peso da tradição. Em Portugal, a família era sagrada, especialmente em comunidades rurais onde o catolicismo moldava moralidades. Ele decidiu buscar ajuda em um grupo de apoio LGBT em Lisboa, um espaço discreto no Chiado onde homens gays compartilhavam histórias semelhantes. Lá, ouviu relatos de rejeição, suicídios tentados e reconciliações raras. Um homem mais velho, de 50 anos, contou como perdeu tudo ao se assumir, mas ganhou liberdade. O preço é alto, mas a prisão interna é pior, disse ele. Miguel saiu inspirado, mas ainda hesitante. Ele ligou para Tiago, marcando um encontro no Mirador da Senhora do Monte, com vista para a cidade ao pôr do sol. Lá, eles se reconciliaram temporariamente. Tiago admitiu seu medo de perder Miguel para a família, enquanto Miguel prometeu lutar. Eles se beijaram sob o céu alaranjado, mas a paz era frágil. Dona Isabel não desistia, ela enviou uma carta formal, deserdando-o e transferindo a propriedade para uma prima distante. Você escolheu o pecado sobre o sangue, escreveu ela. Miguel leu aquilo chorando, sentindo a traição como uma facada. Como uma mãe poderia virar as costas para o filho único? A pressão social aumentou quando rumores vazaram para o trabalho. Um colega conservador, sabendo da situação, começou a boicotar projetos de Miguel, alegando distrações. Em uma reunião, o chefe questionou sua estabilidade emocional, insinuando preconceito. Miguel defendeu-se, mas saiu abalado. Ele pensou em processar por discriminação, mas em Portugal, apesar das leis protetoras, provar homofobia no trabalho era difícil. Tiago o encorajou a lutar, mas Miguel temia mais exposição. Então veio uma virada. Tiago recebeu uma oferta de emprego em Coimbra, uma cidade universitária ao norte. É uma promoção, mas significa nos separarmos por um tempo, disse ele. Miguel viu isso como um teste, ficaria com a família em Lisboa ou seguiria o amor. Ele escolheu ficar, alegando responsabilidades no trabalho, mas no fundo era medo de abandonar raízes. Tiago partiu magoado, prometendo visitas, mas a distância física ampliou a emocional. Miguel visitou a mãe novamente, na esperança de diálogo. No Alentejo, sob o calor sufocante, eles se sentaram no jardim. Dona Isabel, com seus 55 anos e cabelos grisalhos, parecia envelhecida. Eu fiz isso por você, para salvá-lo, disse ela, citando a Bíblia. Miguel rebateu com argumentos sobre amor moderno, mencionando casais gays felizes que conhecia. Mas ela se fechou, acusando-o de ser influenciado pela decadência urbana. A conversa terminou em impasse, com Miguel saindo frustrado. De volta, ele encontrou uma mensagem de Tiago: preciso de espaço. Isso está-me destruindo. Miguel entrou em pânico, bebendo sozinho em um bar gay no Príncipe Real. Lá, conheceu um homem charmoso, mas rejeitou avanços, percebendo que só queria Tiago. Ele dirigiu até Coimbra naquela noite, chegando exausto. Tiago o recebeu surpreso, e eles passaram a noite conversando, reconectando-se. Mas na manhã seguinte, uma ligação da mãe, o pai piorara, culpando o stress familiar. Miguel voltou correndo, encontrando o pai na UTI. Dona Isabel o culpou abertamente: veja o que você causou. Miguel, consumido pela culpa, prometeu consertar tudo se o pai melhorasse. Isso significava abandonar Tiago. Ele não sabia, mas a dúvida o corroía.
Tiago, ao telefone, sentiu a hesitação e terminou: eu te amo, mas não posso ser sua segunda escolha. Sozinho novamente, Miguel questionou sua identidade. Ele leu livros sobre psicologia LGBT, assistiu documentários sobre direitos gays em Portugal. A Parada do Orgulho em Lisboa se aproximava, e ele considerou participar pela primeira vez. Mas o medo paralisava. Uma amiga, Ana, lésbica assumida, o incentivou: você paga o preço de qualquer jeito. Escolha o que te liberta. O clímax se aproximava quando Dona Isabel marcou uma intervenção familiar. Primos, tios e o padre da vila se reuniram na casa do Alentejo. Miguel chegou nervoso, enfrentando olhares julgadores. O padre pregou sobre pecado, mas Miguel interrompeu: o pecado é odiar o próprio filho. A sala explodiu em discussões, com alguns parentes defendendo-o secretamente. Dona Isabel chorou, admitindo medo da sociedade, mas não cedeu. Miguel saiu dali fortalecido, mas exausto. Ele ligou para Tiago, pedindo perdão. Tiago hesitou: você precisa escolher de verdade. Miguel prometeu, mas o caminho à frente era incerto. Com o pai estabilizado, Miguel voltou a Lisboa, determinado a reconstruir. Ele se inscreveu na Parada do Orgulho, marchando pela primeira vez com bandeiras arco-íris, sentindo uma mistura de terror e euforia. Milhares de pessoas aplaudiam, mas ele imaginava os olhos da mãe. Tiago, sabendo pelo Instagram, enviou uma mensagem de apoio: orgulho de você. Isso reacendeu a esperança. No trabalho, Miguel confrontou o colega preconceituoso, reportando-o ao RH. A investigação revelou e-mails discriminatórios, levando à demissão do homem. Miguel ganhou respeito, e seu chefe se desculpou, oferecendo uma promoção. Pela primeira vez, ele se sentiu empoderado, mas a vitória era amarga sem Tiago. Ele viajou para Coimbra, surpreendendo Tiago em sua aula. Após a lição, eles caminharam pelo rio Mondego, conversando honestamente. Miguel admitiu suas falhas: eu traí nossa relação por medo. Tiago confessou sua própria insegurança: eu fugi quando devia lutar. Eles decidiram tentar novamente, com terapia de casal em Lisboa. Mas Dona Isabel não parava. Ela vendeu a propriedade familiar sem consultá-lo, enviando dinheiro para uma instituição católica anti-LGBT. É para sua salvação, escreveu em uma carta. Miguel, furioso, a processou por manipulação emocional, mas advogados avisaram que era difícil provar. O processo expôs a família a fofocas na vila, onde vizinhos divididos, alguns apoiavam a tradição, outros a modernidade. Durante o julgamento em Évora, testemunhas depuseram. Uma tia revelou que Dona Isabel havia escondido cartas de Miguel quando criança, manipulando-o. O juiz, progressista, criticou o preconceito, mas decidiu a favor da mãe legalmente. Miguel perdeu financeiramente, mas ganhou clareza: a traição era profunda. Tiago apoiou durante o processo, morando temporariamente em Lisboa. Eles exploraram a cidade juntos, visitando o Oceanário e o Castelo de São Jorge, reconstruindo confiança. Mas uma noite, Miguel recebeu uma ligação anônima, um primo ameaçando violência se ele não se endireitasse. O medo voltou, e eles reportaram à polícia, que tratou como crime de ódio. A sociedade portuguesa, com sua mistura de progresso e conservadorismo, se manifestou. Um artigo no Jornal Público destacou o caso, anonimizado, gerando debates online. Miguel leu comentários, alguns solidários, outros odiosos. Ele se sentiu exposto, questionando se valia a pena. Então, uma reviravolta: o pai, recuperando-se, ligou para Miguel secretamente. Sua mãe errou. Eu aceito você, filho. Revelou que Dona Isabel o pressionara, mas ele sempre soubera. Isso abalou Miguel: a traição era dela sozinha. Ele confrontou a mãe por telefone, mas ela negou, culpando o diabo. Com o apoio do pai, Miguel convidou Tiago para uma visita ao hospital. O pai, fraco mas sorridente, apertou a mão de Tiago: cuide dele. Foi um momento de cura, mas Dona Isabel soube e explodiu, cortando contato com o marido. Miguel e Tiago decidiram morar juntos permanentemente, alugando um apartamento maior no Alfama. Eles adotaram um cachorro, simbolizando compromisso. Mas as cicatrizes permaneciam. Miguel tinha pesadelos com rejeição, Tiago duvidava da lealdade. Uma crise final surgiu quando Dona Isabel apareceu na porta, doente com câncer não diagnosticado. Eu preciso de você, filho, suplicou. Miguel, dividido, a deixou entrar. Tiago relutou, mas concordou por compaixão. Enquanto cuidavam dela, revelações saíram. Dona Isabel admitiu o medo da solidão, influenciada por uma infância rígida. Eu pensei que te salvava, chorou. Miguel perdoou parcialmente, mas estabeleceu limites, aceitação ou distância. Ela prometeu tentar, mas velhos hábitos morriam devagar.
Durante o tratamento em Lisboa, ela viu o amor deles, questionando crenças. O pai se juntou, e a família fraturada tentou se recompor. Mas tensões persistiam, discussões sobre moral, sociedade. Miguel pagava o preço emocional, mas ganhava autenticidade. Com Dona Isabel em quimioterapia, Miguel equilibrava cuidados com a mãe e a relação com Tiago. Ele contratou uma enfermeira, mas visitava diariamente o hospital, onde conversas profundas aconteciam. "Por que você me odiava tanto?", perguntou ele. Ela respondeu: "Não era ódio, era medo. Na minha época, gays eram marginalizados." Miguel compartilhou histórias de progresso em Portugal, como a adoção por casais gays desde 2016, mas ela resistia. Tiago, paciente, cozinhava para todos, tentando criar laços. Uma noite, Dona Isabel elogiou sua sopa, um pequeno passo. Mas em momentos privados, ela sussurrava para Miguel: "Ele é bom, mas isso é certo." Miguel defendia: "É o que me faz feliz." O pai, agora em casa, mediava. Ele revelou sua própria juventude, um amor não correspondido por um amigo, suprimido por sociedade. "Eu vivi na sombra, não faça o mesmo", aconselhou. Isso fortaleceu Miguel, que organizou uma terapia familiar. Na sessão, o terapeuta explorou traumas: a viúva de Dona Isabel, na verdade viúva falsa, o pai vivo, mas ela se via como mártir. Revelações de manipulação saíram, e ela chorou, pedindo perdão. Miguel aceitou, mas com cautela. Enquanto isso, no trabalho, Miguel liderou um projeto de um centro comunitário LGBT em Setúbal. O sucesso o elevou, mas atraiu haters online. Uma ameaça anônima chegou, forçando proteção policial. Tiago temeu pela segurança, sugerindo mudança para o exterior, mas Miguel recusou: "Esta é nossa terra, vamos mudar ela." Uma traição secundária veio de um primo, que vazou detalhes do processo para a imprensa local. Tabloides sensacionalistas publicaram: "Filho gay processa mãe devota." Miguel enfrentou o escrutínio público, perdendo amigos conservadores, mas ganhando aliados na comunidade LGBT. Tiago, estressado, discutiu com Miguel: "Sua família sempre vem primeiro." Miguel negou, mas ações diziam o contrário, cancelando datas por visitas à mãe. Tiago saiu para uma conferência em Faro, dando espaço. Sozinho, Miguel refletiu no Tejo, vendo casais felizes. Ele percebeu o custo: saúde mental deteriorando, relação em risco. Ele escreveu uma carta para Tiago: "E quando é que começou tudo? Você é a minha escolha." Ao retornar, Tiago leu e perdoou, mas exigiu compromisso, casamento. Em Portugal, possível desde 2010, mas Miguel hesitava por família. Após debate, ele concordou, marcando a data. Dona Isabel, ao saber, reagiu mal inicialmente, mas o câncer a amoleceu. Ela compareceu à cerimônia simples no cartório de Lisboa, com o pai e poucos amigos. Lá, viu a alegria genuína, e pela primeira vez, abraçou Tiago: "Bem-vindo à família." Mas a paz era tênue. Meses depois, com Dona Isabel em remissão, velhos preconceitos voltaram. Em uma reunião familiar, ela comentou negativamente sobre a adoção gay. Miguel confrontou: "Ou aceita tudo, ou nada." Ela saiu chorando, mas voltou dias depois, pedindo desculpas. O casal adotou uma criança. Não ainda, mas planejavam. Miguel se envolveu em ativismo, palestrando sobre aceitação familiar. Tiago publicou um artigo sobre história LGBT em Portugal, citando sua jornada. O preço pago era visível: relações cicatrizadas, mas fortalecidas. Miguel perdeu inocência, ganhou resiliência. Tiago sacrificou paciência, ganhou profundidade. Anos passaram, e Miguel e Tiago construíram uma vida sólida. Casados, eles adotaram um menino de 5 anos, João, de um orfanato em Braga. A criança trouxe alegria, mas desafios: ensinar sobre diversidade em uma sociedade ainda dividida. Dona Isabel, agora avó, visitava relutantemente, mas aos poucos se apegava a João, questionando suas crenças antigas. O pai faleceu pacificamente, deixando um testamento que restaurava parte da herança a Miguel, ignorando objeções da mãe. Isso reacendeu tensões, mas Miguel usou o dinheiro para fundar uma ONG ajudando jovens LGBT rejeitados por famílias. Dona Isabel, sozinha na vila, refletia. Ela leu livros sobre orientação sexual, assistiu documentários. Uma viagem a Lisboa para o aniversário de João a mudou, vendo Miguel e Tiago como pais amorosos, ela admitiu: "Eu errei. Perdoe-me." Miguel perdoou completamente, convidando-a a morar perto. Ela aceitou, integrando-se lentamente à nova família. Mas cicatrizes permaneciam, discussões ocasionais sobre moral, mas com respeito mútuo. Tiago ascendeu na carreira, tornando-se diretor de escola, promovendo inclusão.
Miguel projetou espaços QR-friendly, ganhando prémios. Sua história inspirou muitos, mas ele sabia o custo: anos de dor, quase perda do amor. Em uma noite tranquila, no terraço com vista para o mar em Cascais, Miguel e Tiago brindaram. Valeu a pena? Perguntou Tiago. Miguel sorriu: cada lágrima nos trouxe aqui. Mas a jornada ensinou que a aceitação não é linear. Preconceitos sociais persistiam, bullying na escola de João, comentários de vizinhos. Eles lutavam, educando. No fim, a traição inicial da mãe se transformou em catalisador para a mudança. Miguel ponderava: sem aquele choque, ele ainda estaria no armário. É certo que a traição familiar pode levar à verdadeira liberdade, ou ela sempre deixa danos irreparáveis.